Já tem alguém aqui. Eu acho que eles vão entrando, aí só talvez seja essa questão de. Talvez tenha que ser. Eu não sei se qualquer um de nós pode pôr para exibir. Pra mim já aparece aqui, eu acho. Tem que aceitar Não, aqui, já. tá. Então tá, já tá gravando. Mas não são 6 ainda. O bom são o momento das perguntas ali, né? Sempre tem muita dúvida, né? Uhum. Apontamento, assim. Uhum.
Bom, então, tá todo mundo me ouvindo? Então, acho que a gente já pode começar. Sejam todos, então, bem-vindas e bem-vindos oficialmente, né, a esse workshop de processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos. Meu nome é Maria Clara, aqui no Bittencourt, e hoje aqui comigo também estão presentes a professora Ana Paula da Rosa, que é a coordenadora do programa, e os professores Gustavo Fischer, Rafael Grohmann, a professora Adriana também está aqui conosco, a professora Adriana Amaral. E a ideia desse bate-papo com vocês que estão interessados em fazer mestrado ou doutorado conosco é de uma conversa mesmo, ainda que a gente vá fazer uma parte mais expositiva, a respeito do processo seletivo, né, de como funciona esse processo de seleção, né, dos candidatos que se candidatam a uma vaga, tanto no mestrado quanto no doutorado, e falar, né, sobre como funciona desde o edital das inscrições, o processo de inscrição que acontece online e o processo de inscrição das bolsas também, a gente vai falar um pouco sobre isso, trazendo aqui alguns pontos principais para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês a respeito não só das inscrições, mas também a respeito dos projetos e que vocês possam tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Eu vou ser breve aqui nessa introdução, né? Vou começar expondo o edital, que já está aberto, né? E depois eu vou passar a palavra para o professor Gustavo, que vai falar sobre os editais de bolsas. Em seguida, o professor Rafael vai falar um pouco sobre as nossas linhas e os nossos grupos de pesquisa, para que a gente possa ter um tempinho para que vocês possam expor as dúvidas de vocês. A gente tem aqui um esquema de levantar a mão no Teams, então vocês podem utilizar esse recurso, tá? Então, podem ficar à vontade também, caso queiram falar alguma coisa. Vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa dar uma olhada no edital. Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho. Não sei por que não tá. Deixa eu só... Tá aparecendo para vocês a página do programa. Quando vocês entram na página do programa, né, nesse link aqui, eu vou colar o link no chat também, para que vocês possam acessar. Aqui. Vocês podem acessar essa parte aqui, processo seletivo, que vocês vão ver que já tem o período de inscrição, está prorrogado aqui até dia 18 de novembro de 2020, tá? E aí, eu já cliquei, na verdade, para deixar aberto aqui, a gente tem o edital do processo seletivo, tá? Eu vou passar algumas coisas aqui para que a gente possa pensar os itens principais, tá? Então, as inscrições já abriram no dia 28 e vão até o dia 18 de novembro. São 20 vagas para mestrado e 10 vagas para doutorado, tá? Taxa de inscrição é R$ 70 e para os egressos da Unicinos é concedido um desconto de 50%. É bem importante que vocês prestem atenção, tá? Que a documentação necessária para o mestrado é um pouco diferente da documentação necessária para o doutorado, tá? Para documentação do mestrado é necessário diploma de conclusão de curso, tá? E para o doutorado, vocês vão precisar do diploma de conclusão de curso da graduação e o diploma do curso de mestrado,
tá? Porque aqui no Brasil, essa exigência da conclusão do mestrado para fazer o doutorado. Então, vocês prestem bem atenção na hora de cumprir com essas exigências, né, de toda a documentação e dos documentos administrativos acadêmicos e os documentos específicos, né? É o currículo no modelo Lattes do CNPq, que vocês podem acessar e fazer o cadastro, preencher lá na plataforma, quem ainda não possui, e o projeto de pesquisa, que no caso do mestrado é de 10 páginas, e no caso do doutorado é de 15 páginas, tá? Então, aqui também precisa, no doutorado, além do diploma do curso de mestrado, o histórico do curso de mestrado, tá? Então, leiam bem o edital, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o edital, vocês podem ligar para a secretaria do programa. Lá no final do edital também tem o telefone e o e-mail da secretaria que vocês podem telefonar, tá? Dispensar algumas observações aqui, né, a respeito aqui do histórico escolar do curso, dispensado para diplomados pela Unicinos, tanto na graduação quanto no mestrado, tá? E a inscrição, ela só é homologada mediante a entrega da documentação exigida até a data limite da inscrição, que no caso é 18 de novembro, tá? E aqui as especificações para os candidatos estrangeiros, certo? As inscrições para bolsas de estudo, né? Quem pretende se candidatar a uma bolsa de estudo, que depois o Gustavo vai falar quais são, tá? Existem diferentes tipos de bolsa às quais vocês podem se candidatar. Vocês precisam se inscrever em programas de bolsa, tá? Que tem editais específicos, além deste edital no qual vocês se inscrevem para o mestrado e para o doutorado, tá? Então, aqui tem um link específico e vocês também precisam saber todas as especificidades de cada um desses editais. Depois o Gustavo vai aprofundar melhor essa questão. O período de seleção, né, você se inscreve, as inscrições vão até o dia 18, e o período de seleção, ele inicia no dia 27 de novembro e finaliza no dia 7 de dezembro, tá? São 2 etapas. A primeira é a avaliação da documentação, né, que é o currículo Lattes e o projeto, a avaliação aquela toda dos documentos, os documentos pessoais, os diplomas, enfim, o currículo Lattes e o projeto de pesquisa, tá? Que deve cumprir determinados requisitos, né? Pertinência à área de concentração do programa, que depois o Rafael vai falar um pouco quando ele comentar a respeito das linhas de pesquisa, condições de ser desenvolvido em uma das linhas de pesquisa, né? Então é importante que vocês conheçam, pesquisem sobre as linhas e os professores, né? E saibam aonde vocês gostariam de se inserir dentro do programa. Clareza na expressão das ideias, qualidade na redação técnico-científica, condições de execuibilidade no prazo designado para o mestrado, que é de 24 meses, e doutorado, que é 48 meses, e o currículo Lattes, né, que deve apontar a existência ou não de experiência acadêmica e ou profissional na área de comunicação ou afins, produção científica e ou técnica, participação em eventos da área. Todos esses itens, eles têm, né, campos específicos para serem preenchidos dentro da plataforma Lattes, lá do CNPq. Nesta primeira etapa, então, serão desclassificados candidatos com nota igual ou inferior a 1, tá? As notas são dadas de 0 a 4. Na segunda etapa, né, os candidatos que foram classificados para a segunda etapa são entrevistados pela comissão de seleção, tá? Que essas entrevistas vão acontecer nos dias entre 1º e 4 de dezembro. Todas essas entrevistas serão online, de modo remoto,
já que a gente está respeitando as orientações de saúde quanto ao Covid-19, e vocês receberão a confirmação de data e hora pelo e-mail do programa, tá? Que é esse aqui, poscom@unicinos.br. E essa etapa ela vai classificar os alunos em aprovados e suplentes, tá? Candidatos com nota ou igual ou inferior a 1 serão desclassificados, tá? Haverá uma lista preliminar que vai estar disponível no site no dia 11 de dezembro, esse site aqui que também está especificado, e haverá um prazo para interposição de recurso de 2 dias úteis, tá? O recurso também deve ser encaminhado online para o e-mail do programa. A lista definitiva sai no dia 18, tá? De dezembro, e a matrícula acontece em janeiro de 2021, no dia 11, tá? Que vocês também deverão apresentar a comprovação do título de graduação para o mestrado e do título de mestre para o doutorado. Tá? Início das aulas em março, dia 8 de março de 2021. E local e horário das aulas, né, correm preferencialmente pela manhã, nas disciplinas obrigatórias, as atividades das linhas de pesquisa, né, ocorrem em diferentes horários e turnos, né, em diferentes horários e temporalidades. Mestrado, preferencialmente à tarde, todas as atividades acontecem no campus de São Leopoldo. É importante dizer que a gente ainda não tem uma definição, né, para o próximo ano, se essas aulas serão presenciais ou se essas aulas acontecerão online. E aqui, né, as informações todas, né, que eu falei anteriormente, a respeito dos telefones, né, o ramal do programa, o site, os horários de atendimento aqui. E acho que, de modo geral, assim, os pontos principais do edital são esses, tá? Eu vou passar a palavra para o Gustavo agora, vou tirar minha tela aqui, para que ele comente sobre os editais de bolsa. Tá mudo, Gustavo. Agora sim, né? Ok. Boa tarde para todas e todos. Obrigado pela presença, né, de todo mundo aí que está interessado em relação ao nosso PPG. Em relação à questão das bolsas, o primeiro ponto importante para destacar é o seguinte: são dois os processos, os processos para ingresso no programa e para obtenção de bolsa, eles são editais separados, tá? Isso é importante ficar muito claro. O link que a Maria Clara colocou ali e a página que ela exibiu, onde tem o botão para iniciar o processo de inscrição, ele diz respeito à vaga no programa, não diz respeito à bolsa. É a busca por uma das vagas de mestrado e por uma das vagas de doutorado, ou, né, por uma das vagas de doutorado. Então, feito esse processo, né, vocês devem, então, entrar em outro link, que fica nessa área aqui da Unicinos, vou botar aqui no chat, chamado Bolsas e Financiamentos, Bolsas, Financiamentos e Descontos, né? Mais especificamente, vocês vão, para facilitar também, porque ali vocês têm que entrar no tipo de bolsa, que nesse momento está disponível o edital para o nosso programa, que são as bolsas da CAPES, tá? Então, vocês vão clicar em CAPES e vão chegar numa sigla chamada PROEX, P-R-O-E-X, ou então vocês podem ir diretamente nesse arquivo aqui, tá? Eu sei que tem outras questões chegando por chat e eu acho que a Ana pode, de repente, responder ali via chat ou daqui a pouco, na hora que eu parar essa parte das bolsas, retomar ali. Então, faz a inscrição no processo para a vaga, que é dentro do site do programa, e então nesse outro lugar ali, onde está onde eu mandei os links para vocês, se trata de fazer então a inscrição para concorrer à bolsa, tá?
O programa, então, ele não tem uma bolsa própria, uma bolsa da Unicinos. A gente trabalha com as bolsas da CAPES, não, né, a agência, que vocês devem conhecer, voltada para o desenvolvimento do ensino superior no Brasil. Então, nós temos as bolsas, por enquanto, da CAPES para disponibilizar, né? E costumamos ter também, normalmente, mas ainda estamos aguardando maiores informações, por isso que o edital não está ainda no ar, bolsas do CNPq, que é a outra agência que também, né, financia bolsas para os programas de pós-graduação. Olhando o edital, eu não vou aqui compartilhá-lo, vou mencioná-lo rapidamente, vocês terão ali a documentação, né, necessária. Existem bolsas da CAPES de duas modalidades. Uma modalidade modalidade 1 e modalidade 2. Uma modalidade, ela, entre aspas, apenas, ela paga os custos da mensalidade, vocês não recebem um valor, vocês recebem um valor que vocês repassam para a Unicinos automaticamente. A CAPES paga o aluno numa conta bancária e esse valor vocês devem pagar para a Unicinos. Então, vocês não ficam com nenhum valor, mas vocês também não têm custo de taxas, né, de mensalidade da universidade. Então, a Unicinos é uma universidade comunitária, né, mas ela tem mensalidades para os alunos pagantes. Nesse sentido, esse aluno que recebe esse tipo de bolsa, que é comumente conhecida como bolsa taxa, ele deve ter uma dedicação de pelo menos 10 horas semanais para atividades do programa. Essas são 10 horas além do horário que vocês têm para as disciplinas. Lá no edital vocês verão por que essas 10 horas de dedicação para o programa, porque vocês vão colaborar com essas 10 horas servem para desenvolver as pesquisas de vocês, mas também para colaborar com os eventos do programa, com o trabalho de pesquisa do grupo de pesquisa que vocês estão vinculados, para o desenvolvimento de produção científica de vocês, ou em coautoria com colegas e professores, enfim, uma série de demandas, né, que a gente exige em função, né, da bolsa. O outro tipo de bolsa da CAPES é a chamada bolsa integral. Essa, sim, além de arcar com as mensalidades do programa, ela também vai remunerá-los, né, com um valor mensal, que, se não me engano, para o mestrado R$ 1.500, para o doutorado R$ 2.200. Esse tipo de bolsa, ela normalmente não tem a mesma quantidade, né, do que a bolsa taxa, e ela exige que o aluno dedique 20 horas semanais, além das disciplinas, para se dedicar ao programa. Portanto, né, também a gente sabe que nem todos os alunos que ingressam no programa ingressam com bolsa. Então, portanto, o ingresso com bolsa, ele tem essa contrapartida por parte do aluno, né, de ser alguém, né, participante dentro do programa, que possa, né, frequentar, né, o programa. Claro que nas condições atuais isso significa, né, o devido resguardo, mas também nas condições normais nós temos bolsistas que residem em outras partes do país, e aí a gente entra num acordo de como que eles podem fazer as suas colaborações para cumprir, né, o número de horas de atividade. O processo da bolsa, a seleção da bolsa, ela ocorre após a gente concluir o processo seletivo exibido pela Maria Clara das vagas do programa. Então, X alunos são aprovados, desses alunos aprovados, aqueles que solicitaram bolsa vão para a etapa, né, de deliberação da comissão, chamada Comissão PROEX, que é constituída por professores e alunos do programa, né, então que vai avaliar, né, a documentação entregue pelo aluno, o desempenho que o aluno teve no processo seletivo, e de acordo com as vagas disponíveis, com as cotas de bolsa disponíveis, o número de cotas disponíveis nós não temos como disponibilizar no momento, porque a gente depende sempre da CAPES para ter a confirmação desse número, né? O que a gente pode falar em linhas gerais é que do total de alunos do programa, que o programa tem em torno de 100 alunos, 110 alunos, aproximadamente metade desses alunos possuem alguma modalidade de bolsa, entre CAPES e CNPq. Tá? É um número assim, mais bruto que a gente pode dar assim, de proporção de alunos bolsistas em relação ao total do número de alunos do programa. Tá? A divulgação também, ao que me parece, vai ser até mais cedo esse ano, né?
no dia 23 de dezembro, ali, um pouquinho antes da gente entrar no recesso de final de ano, nós já vamos divulgar o resultado de quem obteve bolsa, para que na época de matrícula, lá em janeiro, os alunos com bolsa já tenham essa informação. Evidente que pode acontecer, a gente divulga sempre os alunos contemplados e também os suplentes, porque pode ocorrer de algum aluno eventualmente estar fazendo um processo numa outra instituição, resolver fazer em um outro lugar, ou desistir mesmo do processo, né? E daí, por isso a gente também divulga a suplência, e aí vai contatando os alunos à medida em que essas vagas de suplência também vão aparecendo. Em relação às bolsas, então, nesse link bolsas, financiamentos e descontos, é importante de vez em quando conferir, né, esse lugar para ver se nós vamos ter ou não um edital do CNPq a tempo aí de contemplar os candidatos, ou eventualmente alguma outra bolsa que a Unicinos venha a oferecer também nesse momento, né? Vocês podem, clicando ali, vocês vão ver que existem diferentes outras bolsas disponíveis para outros programas, às vezes com parceria com empresas e tal, e que por vezes também podem acabar vindo também para a comunicação, mas nesse momento, né, categoricamente são essas bolsas do edital CAPES ProEx que nós temos disponíveis, né? Eu acho que em termos da questão da bolsa é isso por enquanto, e acho que daí a gente pode também ver se vocês têm outras dúvidas a esse respeito. E aí passamos para quem agora, Maria Clara? Para o Rafael? Isso. A Ana, eu acho que queria falar alguma coisa. Isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bacana ver vocês aqui nesse momento, a gente poder estar trocando essas ideias. Eu só tinha colocado ali, Rafa, para a gente poder conversar um pouquinho. A gente tem alguns... a Unicinos, ela tem um prêmio de alunos para alunos da graduação dos mais variados cursos da indústria criativa. E a gente tem a Karen aqui conosco, que foi uma das vencedoras, né? E a gente provavelmente tem outros também conosco. E que dentro nesse prêmio, uma indicação é poder realizar uma disciplina conosco, né? Como aluno não regular. Então, depois da gente fazer essas nossas falas de apresentação, Karen, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, como vai funcionar, e também as dúvidas que vocês tenham sobre bolsa, sobre o processo. Podem ir colocando aqui no chat, que no finalzinho a gente conversa sobre. Talvez tenhamos também aqui alguns candidatos do Dinter, vinculado à FAD-Vale, né, ou à região lá de Minas. Então, também sejam todos bem-vindos aí para colocar os apontamentos de vocês. No final, a gente esclarece aí as dúvidas, né? Contigo, Rafa. Valeu, gente. Boa tarde. Meu nome então é Rafael Groma. Eu vou falar um pouco para vocês das linhas de pesquisa e dos grupos. Eu vou colocar os links aqui para vocês também. A gente tem 4 linhas de pesquisa. A primeira delas se chama Mídias e Processos Audiovisuais, que a gente tem compreendido as questões das audiovisualidades numa perspectiva tecnocultural, arqueológica, estudando games, fotografias, internet, redes sociais, a partir das noções de processos audiovisuais e dessas audiovisualidades. Os professores desta linha são o professor Gustavo Fischer, a professora Suzana Kilpe, a professora Sônia Montanho e o professor Tiago Lopes. Essa é a primeira linha, depois até os colegas podem falar melhor. A segunda linha é sobre linguagens e práticas jornalísticas, em que pesquisa-se os ciberacontecimentos envolvendo desinformação, jornalismo, redes sociais, as práticas jornalísticas e de coletivos midiáticos em mídia independente, mainstream, alternativo. E os professores dessa linha de pesquisa são a professora Maria Clara, aqui o professor Ronaldo Ren e a professora Beatriz Maruco. A terceira linha se chama Cultura, Cidadania e Tecnologias da Comunicação e está preocupado com essas interfaces da tecnologia, seja com o poder, os movimentos sociais, com a cultura pop, com o ativismo digital, com a questão do trabalho, do mundo do trabalho em plataformas digitais, com as relações de cultura, inteligência artificial e
também questões políticas, e a quarta linha de pesquisa, que é a de mediatização e processos sociais, envolvendo a mediatização como processo de circulação e que afeta de distintas maneiras todos os processos sociais, e o que significa pensar as lógicas quando transformam-se mídias, a sociedade, as diferentes esferas da vida, e essa vida mediatizada. A gente sabe, gente, que quando a gente está com uma ideia de um projeto, a gente sempre fica pensando, nossa, será que isso cabe mais para uma linha ou cabe mais para outra? Sempre que a gente fala de linhas de pesquisa, sempre significam mais ênfases. E vários dos projetos de vocês podem, às vezes, ter a ver com uma linha ou com outra. A gente sempre olha com muito cuidado esses casos, porque, Laura, não necessariamente para a web. Tem desde processos midiáticos envolvendo... A nossa área de concentração são os processos midiáticos nas suas diferentes interfaces. Tem projetos envolvendo desde rádio indígena até a questão da inteligência artificial e das plataformas. Tem muitos projetos ligados à cultura digital, mas não é o único. Tem desde recepção de rádio, recepção de televisão, análise de discurso. Então, é algo realmente muito amplo, e essas linhas significam mais ênfases do que vocês querem enfatizar nesse projeto de pesquisa de vocês, que precisam saber qual que é a pergunta que vocês querem resolver com esse mestrado ou com esse doutorado. E aí passo para os grupos de pesquisa que estão aqui também no chat. Os grupos de pesquisa, temos o Cult Pop, coordenado pela professora Adriana Amaral, cultura pop, comunicação e tecnologias. Tem o TECAV, Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, coordenado pelo Gustavo Fischer e pela Suzana Kilpe. O Processo Com, que fala sobre ativismos e mediações e recepção nas suas diferentes modalidades, em relação à comunicação e movimentos sociais. Você tem o GPJ, Estudos em Jornalismo, coordenado pela professora Beatriz Marocco. O Mediaticom, Mediatização e Processos Sociais, que é coordenado pelos professores Antônio Fausto Neto e Pedro Gilberto Gomes. Tem o LIC, Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, coordenado pelos professores Ronaldo Renner e Maria Clara aqui no Bittencourt, que vai pensar essa questão do ciberacontecimento com os processos em rede e com o jornalismo. E tem o LACIM, Laboratório coordenado pela professora Ana Paula da Rosa, envolvendo imagem, circulação e mediatização. Em breve a gente vai ter também a criação do Laboratório de Gilebo, de Trabalho e Tecnologias, e tem duas coisas que eu consideraria que são coisas muito fortes do nosso programa. Uma é a questão da comunicação da ciência. A gente tem muitos projetos, como os professores estão colocando aí, de comunicação da ciência. Tem um projeto que é um projeto discente, que é o Teorizada, que envolve produção de conteúdo em várias plataformas. Tem podcast de Diva Pop, tem o Digilabel, que é uma newsletter, tem vários eventos, a gente sempre traz professores internacionais. Nesse semestre a gente criou também um game a partir das pesquisas, ou seja, a gente tem investido em comunicação das mais diversas formas da nossa pesquisa. E um outro ponto forte do nosso programa é a internacionalização, seja em oportunidades de bolsa, de doutorado sanduíche, ou de estágios, ou de eventos fora, como também de projetos internacionais em conjunto, e de ter acesso a também professores de fora às nossas disciplinas. É uma coisa que está no nosso dia a dia, em vários programas e projetos de internacionalização que a gente está
envolvidos. Depois alguém mais pode falar com detalhes, se vocês quiserem, sobre esses projetos. E a professora Ana Paula da Rosa lembra bem que no ato de inscrição vocês podem indicar até 2 linhas de pesquisa, e isso também ajuda vocês nesse processo. É isso, eu estou à disposição também para responder as perguntas de vocês. Acho que a gente agora pode abrir para as perguntas, né? Eu até já aproveito aqui, Maria Clara, o Max comenta sobre a questão de quantas vagas para cada linha de pesquisa. Bom, assim a gente não tem uma definição prévia de quantas vagas para a linha nesse momento, porque ela depende também muito dos alunos que estão concluindo o processo seletivo. O processo seletivo, não, desculpa, concluindo suas teses e dissertações. Mas é bem interessante dentro do nosso processo, nesse sentido, Max, que quando vocês fazem a inscrição e vocês indicam 2 linhas, a gente já teve vários casos, são 2 linhas potenciais que vocês veem que os projetos de vocês têm interface, têm interlocução. Por exemplo, eu estou falando de audiovisual, mas ao mesmo tempo eu estou falando de alguma coisa que se articule com a questão de cultura e tecnologia, então eu coloco 2 linhas. Mas já tivemos casos em que os candidatos são entrevistados pelas 4 linhas, porque é importante que vocês saibam que nós lemos todos os projetos de vocês. Então, mesmo que algum de vocês indique, por exemplo, apenas uma linha, e quando a gente está fazendo a leitura, outra linha se interesse, porque vê o potencial que esse trabalho pode ter, pode desenvolver naquela linha, ou dentro da pesquisa do professor, são convidados para as entrevistas. Então, é sempre um momento muito de troca de ideias, de potência que esse trabalho está oferecendo. Então, pensem que o projeto de pesquisa, seja do mestrado ou do doutorado, ele é essa proposta. Não é final, não é o que vai ser a tese ou a dissertação, mas é a proposta do que vocês gostariam de executar, e muitas vezes a gente tem aí as 4 linhas convidando vocês para o processo de entrevista, né? Então, a questão das vagas, a gente não tem ela de antemão, né? Mas temos um bom número de vagas esse ano. Sim, Gabriel, essa questão de se for aprovado no mestrado, por exemplo, e não teve a obtenção da bolsa, se é possível cancelar. A matrícula só vai ser realizada lá em janeiro, então vocês podem não efetuar a matrícula. Então não há problema nesse sentido. Por isso mesmo, até o Gustavo falou muito bem, que essa é a primeira vez que a gente tem, eu acho, o resultado tanto da bolsa quanto do processo seletivo saindo antes do Natal, porque aí a gente já consegue também se programar para o próximo ano, né, com as questões financeiras, com os deslocamentos, então isso é bem importante. Sim, ali a Ingrid perguntou sobre o início do período letivo. Esse ano a gente não parou, né, em função da pandemia. A gente seguiu com as aulas, né, normalmente, vamos finalizar normalmente dentro do período, né, o mesmo período que teria sido no modo presencial, né, e no ano que vem a gente vai iniciar o semestre presencialmente ou online, né? É fato que iniciaremos o semestre, só não temos ainda a definição de que se será presencial ou se será online, mas vai começar em 2021. Perfeito, até com a data que já apareceu antes ali, né, 8 de março, a gente inicia o semestre. Uma sugestão de estrutura para o projeto, a gente tem, os projetos, eles geralmente têm uma introdução, né, de apresentação do tema, onde aparece uma questão de pesquisa, né, que se chama de problema, alguns chamam de questão de pesquisa, outros chamam de problema de pesquisa, os objetivos, né, a justificativa para a construção daquele trabalho, a inserção dentro do programa de uma determinada linha, né, as referências teóricas e a proposição metodológica, né, de como essa pesquisa vai ser feita, de como essa pesquisa vai ser
realizada. Então, essa estrutura, ela tem esses componentes, né? Ela pode até ter uma ordem diversa que vai ser organizada por vocês, mas ela geralmente ela possui esses elementos, assim. A gente tem ali também a Stephanie perguntando sobre a questão da área de interesse, se há interesse, né, no programa na admissão de estudantes bolsistas de outras áreas para projetos interdisciplinares. Muito, Stephanie. Então, assim, a gente tem vários alunos hoje que são de diversas áreas, da história, da antropologia, da comunicação, especificamente, dos vários campos da comunicação, do direito. Inclusive, a gente tem um projeto de uma turma especial, especificamente de doutorado, né, com alunos do direito, então juízes, advogados, promotores, e é muito interessante essa interface, porque quando a gente fala em comunicação, a gente está olhando para o que tem ao nosso entorno, né, não é só a comunicação em campo fechado, né, a gente está, ainda mais agora nesse momento, a gente percebe o quanto a comunicação, ela está aí porosa em vários lugares, então, com certeza é bastante interessante para o programa também essa discussão com ciências sociais, com as mais variadas áreas. Mais alguma dúvida? Eu vi ali que o Wagner perguntou a questão do ingresso direto no doutorado, não sei se é assim que eu compreendi, né? Regimentalmente, a gente, no regimento do programa que está ali na homepage, excepcionalmente, né, o aluno pode entrar no doutorado sem o mestrado, mas tem que dar demonstração de alta qualificação técnico-profissional acadêmica compatível com a área de conhecimento do programa ferida no processo seletivo. Então tem uma previsão dessa excepcionalidade, mas ainda assim pode acontecer da comissão de seleção do programa recomendada aí para o candidato realizar créditos adicionais ao doutorado nessa condição. É muito raro isso, assim. Durante meu período como coordenador, não vi ocorrer essa situação, assim, mas está previsto ali, ali no regimento do programa, que eu estou botando aqui, na página 15, tem a explicação dessa excepcionalidade, né? Eu agora lembrei aqui, olhando essa questão também de bolsas que a gente estava falando antes, né? E o Max tinha perguntado se era possível se inscrever, e o Gustavo nas duas, e o Gustavo já respondeu que sim. Só reforçando essa questão, quando vocês forem fazer a inscrição na solicitação das bolsas, vocês têm duas modalidades, né? Como o Gustavo bem explicou. Mas também envolve uma dedicação de tempo. Então, é importante pensar em como vocês lê bem aquela descrição, em como vocês estão disponíveis, porque quando a bolsa integral, ela exige uma dedicação maior dentro do programa, e isso inclui, por exemplo, se vocês têm MEI, ou vocês têm alguma vinculação de organização de empresa vinculado ao nome. Então, é importante essa observação para pensar também qual das modalidades está mais adaptado ao perfil de vocês, né? Então, esse é um ponto bem importante aí para observar, né? A Stephanie até está perguntando sobre isso, né? Se 10 ou 20 horas semanais para o projeto. É possível que a pessoa esteja vinculada a emprego ou cargo? Sim, na modalidade de taxas escolares. Na modalidade integral, essa não. Daí a gente precisa ter dedicação exclusiva. A gente não pode ter vínculo empregatício nesse caso. O Gabriel estava com essa questão da produção, né? Eu estou imaginando que talvez ele esteja pensando no mestrado, né? É bem comum, né? Por conta do mestrado ser o primeiro passo dentro da carreira, assim, acadêmica, que os candidatos tenham um pouco menos dessa produção, a não ser que tenham feito iniciação científica,
Mas como o Rafael destacou bem, né, tem espaço para colocar a questão da produção técnica, experiência profissional, né, são questões igualmente importantes, né. E até nisso que o Gustavo está colocando, né? Pensar que, claro, a gente tem essa preocupação com o Lattes, mas também a gente tem essa preocupação da proposta que vocês estão trazendo, né? Então, que ideias, que temas de pesquisa, o que vocês estão se propondo para investigar, né? Isso é muito importante, claro que junto com o currículo Lattes, né? Mas o projeto, eu diria que ele é, assim, crucial, né, nesse processo. Então, e tem sido sempre muito interessante os temas que aparecem, as angulações, até foi colocado a questão de ser só online, né, mais voltado para a web antes, e a gente tem, assim, pesquisas, como bem o Rafael colocou, das mais variadas áreas, campos, discussões, então, assim, tanto no online como as questões de interação, né, face a face, então é muito interessante, assim, essa dinâmica. Por falar nisso, eu queria também destacar que no nosso programa, diferente de alguns outros, que vocês já indicam o orientador, né? Às vezes a gente já indica, gostaria que fosse orientado pela Maria Clara. No nosso programa, a gente faz um suspense, eu diria assim, e o nome dos orientadores saem apenas em março. Vocês submetem para a linha, e dentro da linha é feita a distribuição para os orientadores. Embora muitas vezes a gente já perceba na redação do projeto, né, que há um foco para um determinado orientador. Então, a minha sugestão é que vocês olhem também, assim, dentro da definição das linhas, os professores e as pesquisas que esses professores vêm fazendo, para que possam, de algum modo, até dialogar, né, já estabelecer algum ponto de contato, embora a gente saiba que essa proposta de vocês no começo, ela é uma proposta, e é ao longo do curso, tanto de mestrado quanto de doutorado, que vai ganhando corpo e vai se transformando muitas vezes, né? Então, isso é natural dentro do processo. A Adriana está dando uma dica interessante ali no site. Além de olhar os grupos de pesquisa, né, e as descrições das linhas lá no site, uma dica é olhar os lattes dos professores, né? E dá para ver as publicações, nos projetos atuais de pesquisa nos quais a gente está inserido. É bem importante. E olhar, né, conversar com os alunos que estão cursando também é uma boa, né? A Adriana está comentando ali que eles também podem esclarecer dúvidas, comentar sobre os projetos nos quais eles atuam, falar sobre as pesquisas que eles estão desenvolvendo, falar sobre a dinâmica do programa, né, as disciplinas que já fizeram. Era até nisso, Maria Clara, sobre a questão da dinâmica do programa, que talvez possa ajudar ou esclarecer algumas dúvidas sobre o funcionamento do programa, né? Nós temos aulas, geralmente são realizadas as obrigatórias de mestrado na terça e na quarta à tarde, e as de doutorado obrigatórias nas terças e quartas pela manhã. E aí nós temos as disciplinas eletivas que são distribuídas ao longo da semana e cada um vai fazendo, né, compondo o seu perfil, né, o seu percurso dentro do mestrado, do doutorado, não é obrigatório todas as disciplinas, vocês organizam conforme também os tempos, tem disciplinas ofertadas às vezes no vespertino, outras na tarde, né, mas a gente vai compondo então esse percurso que vocês realizam e geralmente ao longo do primeiro ano é possível, dependendo, claro, da disponibilidade de vocês, mas é possível realizar as disciplinas já no primeiro ano. Então isso é importante principalmente para o doutorado, quando a gente tem a questão dos deslocamentos, né, de ficar aqui esse período, né, então é possível realizar essa questão já no primeiro ano. A Stephanie até coloca aqui essa questão de como elas foram realizadas, né? Elas foram realizadas nesse modelo remoto, até o Rafa já tinha colocado ali a resposta, né? Mas é interessante que elas são remotas, mas não são consideradas à distância.
A gente considera que elas são um ensino remoto, exatamente essa distinção, porque quem ministra todas as aulas são os professores e não tutores, por exemplo, né? Nós temos aulas que são como seriam na modalidade presencial, mas acabam sendo transpostas para esse universo do digital, em que a gente realiza espaços síncronos, como estamos aqui agora, trocando ideias, discutindo as temáticas. Então, as aulas foram realizadas mantendo esse perfil, né? Então, provavelmente no próximo semestre, no primeiro ao menos, a gente pode ainda ter uma relação híbrida, uma parte presencial, uma parte ainda no remoto, inclusive para preservar, né, a questão dos cuidados com a saúde de todos nós, né? Não me importa, Cristiano, fazer uma pergunta? Oi, gente, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Então, eu me formo esse ano e é sobre a questão, na verdade, da documentação, que a documentação, ela pede o diploma, né? Desculpa, eu não sei se essa pergunta já foi respondida, cheguei um pouco atrasado aqui, mas eu queria saber se tem como enviar algum documento emitido pela instituição de ensino que, com uma previsão de conclusão, no caso, que a minha instituição de ensino pode emitir, porque no caso, como eu me formo esse ano, então eu não tenho, acho que eu não tenho como pegar o diploma até a data final do envio da documentação. É isso, obrigado, gente. Cristiano, nesse caso, sem nenhum, isso é muito comum, a gente tem várias vezes, por exemplo, terminando a graduação e o diploma ainda não foi expedido, tem os trâmites da instituição, vocês podem apresentar um documento, uma declaração, e até o momento de efetivar a matrícula lá em março, aí sim a gente busca esse documento de diploma oficial, digamos assim, né? Nesse primeiro momento seria interessante o atestado de conclusão, né, das disciplinas do curso em si, né? E no caso do mestrado, a mesma situação. Às vezes a pessoa tem a ata de defesa, mas ainda não tem o diploma. Então, uma declaração da instituição e a própria ata pode ser suficiente nesse momento da inscrição. O Lars ali também está colocando uma ótima pergunta, né, sobre essa questão do vínculo empregatício na hora da inscrição. Por favor, né, tipo assim, fiz a inscrição, já tô cancelando, né, a minha... não, por favor, né, para concorrer no processo não há problema, desde que vocês estejam, por exemplo, estão trabalhando, né, mas vocês estejam cientes, como você bem coloca, né, Lares, de que se caso receber a bolsa integral, é uma exigência não ter o vínculo empregatício, é preciso a sua suspensão. Mas para o processo de seleção nesse momento, isso não é exigido agora já, né? Mas é esse comprometimento em caso de atender, então, aqueles pré-requisitos da bolsa no momento da sua implementação. Agora, a questão do perfil do Lattes, sim, ele é um elemento essencial dentro do processo. Não seria eliminatório, no sentido da gente considerar assim, né? Mas ele é crucial no processo, porque ele é um dos elementos de análise, né? O currículo faz parte do elemento de análise, ele integra uma das fases de avaliação. Então, eu diria que é essencial, embora ele seja bem fácil aí de vocês realizarem, né? De preencher lá o sistema. Mais alguma dúvida, gente? Talvez fosse interessante a gente tentar fazer aqui uma pequena averiguação assim do pessoal que está nos assistindo, que pudesse clicar ali na mãozinha quem está interessado no mestrado desse grupo que está aqui. Só para a gente poder contar aqui. Eu não consigo. Tu consegue contar todo mundo?
Deve ter uns 20, nós estamos em 5 professores, eu acho, né? Deve ter uns 25 pessoas. Tem 6 com a mão levantada. Aqui parece 12 para mim. 12, tá? 13 agora. Tá mais rápido. A internet tá mais rápida que a minha. Então tá, então o outro grupo deve ser do doutorado, então tá mais ou menos parelho. Legal. Eu ia comentar assim, né, eu acho que esse é um momento bem, a gente sabe o quanto pensar em pesquisa, né, a gente está vivendo muitas transições, né, mas é muito importante, assim, a gente ver também como esse momento para a comunicação e para as interfaces com a comunicação é muito pujante, né, a própria pandemia foi uma crise instalada, uma série de questões que modificou os nossos fazeres, mas nunca a gente se preocupou tanto, né, talvez com esse lugar do comunicacional, da importância que o comunicacional tem. Então, acho que é um momento da gente também trazer aí objetos, ângulos que a gente está acompanhando na sociedade para a gente avançar e se fazer pesquisa. É uma forma da gente contribuir socialmente também, né, com esse momento de reflexão. Então, acho bem válido, assim, né, que a gente tenha propostas, assim, muito variadas, né, considerando também esse momento que nós estamos vivendo, né. A Stephanie coloca ali se a comprovação do domínio de língua pode ser feita por provas. Bem legal, Stephanie, essa tua pergunta, porque no nosso programa não é eliminatória a prova de proficiência. A prova de proficiência ela vai sendo feita ao longo do curso. Então, vocês têm na parte eliminatória, ou na parte do processo, currículo, entrevista e projeto, e depois a prova de proficiência ela é aplicada durante o curso. E no doutorado para 2 idiomas e no mestrado para 1 idioma, sendo possível validar com testes de proficiência, né, provas de proficiência aplicada por outros institutos ou mesmo por outras instituições. A gente pode validar essas disciplinas, essas provas posteriormente. Mais dúvidas sobre o processo, o projeto? Muitas vezes as dúvidas vão surgindo na hora da redação, né? Quando tu começa a escrever, a coisa vem, né? A angústia na hora de preencher ali o formulário. Quando vocês tiverem alguma dúvida, o Gustavo já colocou ali o poscom@unicinos.br. Fiquem à vontade de nos procurar, a gente também pode colocar os nossos contatos aqui para vocês, porque às vezes é tirar uma dúvida, um esclarecimento, né, sobre o andamento, né, mas é bem importante que não fiquem com as dúvidas, né, mandem que a gente tenta esclarecer o mais rápido possível para vocês. Isso, os e-mails de contato dos professores estão ali no site do programa, né? A gente está à disposição e também a gente passou aí os grupos de pesquisa e as redes aí nossas. É possível, né, fazer contato por vários caminhos aí. Comprovação de proficiência por instituição federal é válido, sim. E fotos, vamos dizer assim, produzidas nas limitações da pandemia também. Não é isso que vai criar qualquer problema, e se for o caso, tu vai ser contatado para, né, em algum momento, substituir esse material daí. Lembrei de uma outra coisa importante, que nesse processo seletivo, especialmente, a gente vai realizá-lo remoto, né? Então, nesse ano, pela primeira vez, a gente vai ter o projeto. A gente sempre teve, né, muitas entrevistas feitas através de webconferências, né? Mas nesse ano todo o processo será exatamente para preservar o bem-estar de todos, né? Mas aí faremos o agendamento com cada um de vocês, o melhor horário, passando o link, passando todo o sistema com toda a segurança para que a gente possa realizar essa etapa. Então, que vai ali naquela primeira semana de dezembro.
Tem ainda a Karen tinha feito uma pergunta logo no começo, né? Eu fiquei de responder depois sobre a questão do prêmio do Únicos, né? E nesse caso, Karen, há duas possibilidades. Supomos que você vai fazer o processo seletivo, né? O processo seletivo na íntegra, né? Com a apresentação de processo, todas essas etapas. De qualquer forma, há a possibilidade de você realizar esta disciplina, uma disciplina das disciplinas obrigatórias de qualquer um dos PPGs da indústria criativa, design, comunicação ou linguística que você escolher. Então, você pode escolher essa disciplina, a gente orienta, né, no processo de matrícula, e ela não tem nenhum tipo de valor, exatamente porque é uma forma da gente simbolicamente fazer o reconhecimento, claro, à produção né, dentro do Prêmio Únicos. Então, a gente vai encaminhar pela coordenação para cada um dos vencedores os trâmites, então, para que vocês possam efetuar as matrículas nessa disciplina ou realizar o processo seletivo na íntegra, né? Certo, então, podemos encerrar, que daqui a pouco temos aula também. Qualquer dúvida, então, não deixem de nos contatar pelo e-mail ou então pelo telefone. Acho que pelo telefone agora está mais complicado, ou é possível? É possível, sim. Fica com a secretaria, tem acesso. Então tá. Certo, então, muito obrigada, pessoal. Obrigada Valeu, pela gente. presença, Boa sorte. gente. Boa sorte, Esperamos vocês. boa noite.